Boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, à resolução do nosso simulado, né, das nossas 100 questões. Vamos começar, então, pelas questões que tratam do Estatuto, tá? A Lei 6218 de 1983. Vamos lá. Nós temos aqui questões do curso de formação de soldado, do curso de formação de cabo, do curso de formação de sargento e do curso de formação de oficiais. Existem questões para o concurso interno e para o concurso externo. As questões do concurso externo são mais fáceis. Por quê, professor? Do concurso interno são feitos para quem já é da carreira militar, né? Então, quem já é soldado para fazer o concurso de cabo e quem já é cabo para fazer o concurso de sargento. Então, são questões mais difíceis. Nós temos questões tanto fáceis quanto difíceis, tá? Vamos fazer as questões aqui, vamos fazer um bloco de questões, tá? Primeira alternativa, concurso de oficial, tá? 2009, certo? De acordo com o Estatuto, né, a Lei 6218 de 1983, é correto afirmar exceto. Então, nós temos aqui 5 alternativas, 4 estão certas e uma alternativa está errada, certo? Então, vamos lá, então. Vou fazer a leitura e depois a gente marca o gabarito aqui, tá? Letra A. Hierarquia e disciplina são as bases institucionais da PM. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico, tá? A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias, entre policiais militares da ativa, da reserva e reformados. A hierarquia policial militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da polícia militar. A ordenação se faz por postos ou graduações e dentro do mesmo posto ou graduação se faz por antiguidade. Isso aqui tem que estar batendo 100% no ouvido, certo? Quem não está batendo 100% é que não estudou ainda, tá? Vamos lá. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e que coordenam o seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Em igualdade de posto ou graduação, os policiais militares da inatividade têm precedência sobre os militares da atividade. E aí, errado, né, meu povo? Então, viram como começa a ficar fácil? Questão de oficial aí, 2009, certo? Então, todas as alternativas aqui, até a letra D, são corretas, são cópia de lei. Então, fazer questão de prova é estudar, é estar revisando o conteúdo, tá bom? Então, o que está errado aqui? O errado, né? O gabarito está no artigo 17, parágrafo 3º. Está invertido ali, tá? Os militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. No mesmo posto ou graduação, obviamente. Como assim, professor? Se eu tenho um primeiro tenente da ativa e um primeiro tenente da reserva, quem tem precedência? O da ativa. Vocês lembram que também pode ser convocado? Agora, eu tenho um primeiro tenente da ativa e eu tenho um primeiro tenente da reserva convocado para o serviço ativo. E aí? Aí muda. Aí depende da antiguidade. Depende do tempo de serviço, ok? Então, cuidado com isso daqui. Artigo 17 trata da precedência. Certo, pessoal? As próximas questões eu não vou ficar lendo 2 vezes, não vou perder tempo. Eu vou mostrar, vocês dão uma lida e a gente vai comentar os erros, tá? Fica mais fácil da gente ganhar tempo, tá? Senão vai demorar muito. Segunda questão. De acordo com a Lei 6218 de 83, devidamente atualizado, qual assertiva seguinte está errada? Olha só. Essa questão já é do curso de formação de sargentos, concurso interno. Então, o grau de dificuldade teria que ser mais alto, concorda comigo? São cabos já de carreira, com vários anos de serviço, que estão fazendo essa prova. E eles querem a alternativa errada. Então, nós temos 3 certas e uma errada, tá? Então, vamos lá para o nosso gabarito e a gente comenta ele. Letra B. Olha só, então vamos ler primeiro as corretas para fixar no ouvido e depois a gente vê o erro. Letra A, vimos que essa questão caiu na prova de oficial, tá? A hierarquia e a disciplina são as bases institucionais da Polícia Militar.
A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Perfeito, tá? Letra C. A hierarquia policial militar, pessoal, a letra C e a letra D, elas não caem em prova, elas despencam em prova. Estava naquele meu esquema e vocês precisam lembrar as palavras-chave. Hierarquia está ligada à ordenação, tá? E disciplina é o rigoroso acatamento, tá? Ok? Não troquem isso daqui que eles vão trocar em outras questões, tá? Então, hierarquia, ó, esse é o conceito correto. Hierarquia policial militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, tá? Cuidado, tem questões de concurso que eles colocam em níveis iguais. É níveis diferentes, porque eu tenho que ter níveis diferentes para ter ordenação, tá? Então, ó, em níveis diferentes dentro da estrutura da Polícia Militar. A ordenação se faz por postos e graduações, perfeito. Dentro de um mesmo posto ou graduação, se faz por antiguidade, não é por merecimento, é por antiguidade. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência da autoridade. Perfeito, tá? O que é disciplina? É a rigorosa observância e o acatamento, cuidado com essa palavra, acatamento integral das leis. Não é acatamento discricionário, não é acatamento voluntário, é acatamento integral das leis, tá? Regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam o seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Perfeito, aqui estudo, né, para revisar. Agora vamos para por que está errado ali, a letra B, ó. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias. Se tem somente, nunca, sempre, né? Então são palavras que eu tenho que ter cuidado, tá? Não, tá? Então olha só. Mas somente entre policiais militares da ativa. Não. O respeito e a hierarquia é pelos militares da ativa, da reserva e da reforma. Certo? Então vocês têm que saber isso, tá? Não é somente para os da ativa que respeita a hierarquia, tá? Inclusive, vocês lembram que tem um artigo que diz lá que o militar da reserva, da reforma, pode fazer o uso desde que ele mencione isso, tá? Então, fechou a letra B? Por que está errado? Só por causa do somente ali. Questão número 3. Concurso de soldado para bombeiros 2010. Assinale a alternativa correta. Então, nós tínhamos aqui 4 alternativas. Isso mudou, né, pessoal? Nesse concurso serão 5 alternativas, tá? Então, nós temos aqui 4 alternativas, 3 estão erradas e 1 está certa, tá bom? Então, dado esse tempo aí para vocês pensar, obviamente foi rápido, né? Vamos para... Vocês podem pausar o vídeo lá e assistir de novo e tentar fazer, tá? Não, eu não posso ficar a noite inteira, senão a gente não termina. Vamos lá. Gabarito, né? Então, a correta letra B. A hierarquia policial militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da polícia militar. Viram que repetiu a questão? Né? A ordenação se faz por postos e graduações, dentro de um mesmo posto ou graduação se faz por antiguidade. Gabarito. Agora vamos achar os erros ali, ó. Letra A. A precedência entre policiais militares da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurado pelo merecimento. Não, é pela antiguidade. Salvo nos casos de precedência funcional estabelecidas em lei e regulamento. Perfeito. Letra C. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias entre policiais militares, exceto os da reserva reformada. Questão repetida de novo. Se aplica a ativa, reserva e reforma. Tá? Letra D. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre policiais militares de categorias, de mesmas categorias, não de categorias distintas. Tá? O erro está em distintas. Professor, eu não lembro o que é círculo hierárquico. São círculos de convivência. Lembram? Vamos para os círculos hierárquicos? Eu tenho o círculo hierárquico de cabos e soldados, eu tenho o círculo militar de subtenentes e sargentos, eu tenho o círculo hierárquico de oficiais subalternos, onde o aspirante, que é um prazo especial, participa. Então, eu tenho o aspirante, o segundo-tenente e o primeiro-tenente. Eu tenho o círculo dos oficiais intermediários, os capitães,
e eu tenho os círculos dos oficiais superiores, que são os major, tenente-coronel e coronel, ok? E aí, né, lembrando que as praças especiais são convidadas, exceto o aspirante, que já faz parte do círculo de oficiais subalternos. Fechou isso? Vamos embora então. Questão número 3, concurso de soldado da Polícia Militar de 2011. Assinale a alternativa correta, certo? Então vamos para a nossa alternativa correta. Então a correta é a letra C. A hierarquia policial militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da Polícia Militar, que se faz por postos e graduações, e dentro do mesmo posto ou graduação se faz por antiguidade. Quem estava estudando só por questões de prova acertava as questões, né? Que repete. Vamos agora para os erros. A letra A e a letra B é a charadinha, é inverter os termos. A hierarquia é a ordenação de autoridades, da autoridade em níveis diferentes, não em mesmos níveis, tá? Dentro da estrutura da Polícia Militar, que se faz por postos e graduações, dentro do mesmo posto ou graduação se faz por antiguidade, tá? Então o erro não é mesmo, é diferente ali. Letra B. Hierarquia é a rigorosa observância e o acatamento discricionário das leis. Não. Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis. Regulamentos, normas que fundamentam o organismo policial militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzidos pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e cada um dos componentes do seu organismo. Choveu no molhado o resto aqui, né? Letra D. A disciplina é a observância e o acatamento discricionário. Essa letra D e a letra B eles fizeram para... Aquele que ficou na dúvida aqui, ele olha aqui, é uma dessas duas aqui, as outras eu já elimino, né? Cuidado, nem sempre é assim, tá? Nem sempre é assim. Então, a disciplina é a observância e acatamento integral das leis, regulamentos e normas. Não é discricionário, não é facultativo, é integral. Certo? Fácil, né? Próxima questão. Oficial da Polícia Militar de 2013. Assinale a alternativa falsa. Tá? O Estatuto da Polícia Militar descreve hierarquia e disciplina, estabelecendo que a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Sobre esse assunto, aponte a alternativa falsa. Então, nós temos uma aqui que está incorreta. E as demais estão corretas. Então, vamos para as corretas, depois lemos a incorreta. Tá? Incorreta, letra A. Tá? Então, a letra B, C e D são certas. Então, vamos lá. Letra B. Hierarquia é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura. A ordenação se faz por postos e graduações. Dentro do mesmo posto e graduação, se faz por antiguidade. Perfeito. O respeito à hierarquia é consubstanciado do espírito de acatamento à sequência. Fechou. Letra C. A disciplina é rigorosa observância e acatamento integral do regulamento, norma e tal. Cuidando das palavrinhas-chave, a gente chega no 10. Tá? Letra D. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias entre os policiais da ativa, reserva e reforma. Ok. Pessoal, vocês não vão abrir a próxima questão, a próxima prova, e não vai ter uma questão dessa. Ok? A primeira questão de prova que vocês vão fazer vai ser essa questão, que vai tratar da hierarquia, da disciplina. É a primeira que vocês vão enfrentar. Tá? Por que está errada a letra A, então, professor? Olha só, círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre policiais militares de mesma categoria, não de categorias diferentes, e tem a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Perfeito. Tá? O artigo 15 é um artigo que tem que estar estudado, assim como o artigo 16. Vamos lá, próxima questão. Soldado da Polícia Militar 2013. Sobre cargo e função policial militar, previsto no Estatuto, observe assertivas abaixo e responda. Pessoal, essa questão é perigosa. Por quê? Porque, olha só, dentre as alternativas, existem alternativas que pedem as falsas. Ok? Então, tem que estar bem atento quando está lendo ali, ó. A letra D diz assim, ó, são falsas as alternativas 1,
5 e 7. Então, quando eu estou fazendo, eu já vou colocando aqui, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Né? Depois olha aqui se está pedindo as certas ou as erradas. Tá? Então, tenha esse cuidado aqui. Então, vamos lá para o nosso gabarito. Tá? Faço a leitura com calma, pausei o vídeo aí, né? E vamos para o nosso gabarito. Gabarito, então, ó, estão falsas as letras 1, 5 e 7. Então, vamos ler as corretas que tem que estar batendo 100% do nosso ouvido. Número 2. O cargo policial militar corresponde a um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades que se constituem em obrigações do respectivo titular. Cuidado, pessoal, essa alternativa já caiu em várias questões de prova e é só do titular. Não é do substituto e não é do subordinado. Tá? É do titular. Circula essa palavra aí, tá? No inciso 3. As obrigações inerentes ao cargo policial militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e definidas em legislação e regulamento peculiar. Perfeito. 4. Os cargos policial militar são providos com pessoal que satisfaça os requisitos de grau hierárquico de qualificação exigidos para o seu desempenho. É copiar, chovendo molhado aqui, tá? Então, para cada cargo, são providos com pessoal que satisfaça o grau hierárquico. 6. Dentro de uma mesma organização policial militar, a sequência de substituição para assumir cargo ou responder por função, bem como as normas, atribuições e responsabilidades relativas, são estabelecidas na legislação peculiar, respeitadas a precedência e a qualificação exigida para o cargo ou para o exercício de função. Essa é uma questão difícil, né? É uma questão cansativa, com um monte de alternativa. Tá? Agora vamos achar os erros aqui. Número 1. O cargo policial militar é aquele que pode ser exercido por policial militar do serviço ativo, inativo, da reserva ou reformado. Não, é somente para o pessoal da ativa. Tá? Número 5. O provimento de cargo militar de cargo policial militar se faz somente por ato de nomeação. Essa é uma questão dificílima. Por quê? Porque é aquela de supressão de termos. Tá? Não é só nomeação, é nomeação, designação ou determinação. Tá? Essa aqui, no meu entender, é a questão mais difícil. Tá? O item 5 aqui. Tá? Item 7, as obrigações que pela generalidade, peculiaridade, duração ou natureza não são catalogadas como posições tituladas em quadro efetivo, quadro de organização ou quadro ou dispositivo legal, são cumpridas como encargos, incumbências, comissões, serviços ou atividades policial militar ou de natureza policial militar, por decreto do chefe do Poder Executivo, por prazo não superior a 6 meses. Tá? É 6 meses, não 24 meses. Tá? Então, o gabarito aqui é a letra D, pedindo as alternativas que são falsas. No meu entender, essa questão aqui é de grau de dificuldade alto. Tá? Vamos lá, então. Talvez seja a mais difícil que a gente vai enfrentar agora nessas primeiras. Próxima, questão 7 aqui, concurso de soldado 2011 para bombeiros militares. Assinale a alternativa correta. Dessa vez, entre as hipóteses aqui não tem nenhuma falsa. Então, nos ajuda, eles querem só a correta. Tá? Então, vamos ver. Quais são as alternativas corretas? Nós temos aí, como gabarito, estão corretas a letra C. Então, estão corretas o item 1. Cargo policial militar é aquele que só pode ser exercido pelo policial militar em serviço ativo. Perfeito. Número 3. As obrigações inerentes ao cargo devem ser compatíveis com a correspondente grau hierárquico e definidas em legislação e regulamento peculiar. Certo? 4. O provimento de cargo policial militar se faz por ato de nomeação, designação ou determinação expressa da autoridade competente. Certo? Tá? Agora, o que está errado? Número 2. A cada cargo policial militar corresponde um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades que se constituem em obrigações do respectivo titular. Ponto. Não é do seu subalterno, não é do seu substituto, é ponto. Tá bom? Então, essa é a charadinha aqui do item 2.
Vamos lá, próxima questão. Estão indo bem aqui? Estão conseguindo enxergar os erros? Beleza. Pessoal, tem que revisar e tentar gabaritar isso daqui. Questão número 8 agora. Número 8. O Estatuto da Polícia Militar não estabelece como preceito de ética policial militar. Olha só, então ele quer um que não está dentre os preceitos da ética, tá? Então vamos lá. O que não está entre os preceitos da ética é, obviamente, a letra C. Fazer uso do posto ou graduação para obter facilidades não é ético, tá? O artigo diz abster-se de fazer o uso do posto ou da graduação para obter facilidades, tá? Então, faltou aqui, ó, o termo abster-se de, tá? Abster-se de. Então, acatar as autoridades é preceito ético, garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como um chefe de família modelar. Deve ter muita gente ter marcado essa letra B aqui, né? Letra D, praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação. Letra D, também correta. Não dá para errar isso aqui, né? Questão do último concurso, né? 2015 aqui, ó. Tá? Agora, concurso de oficial bombeiro, 2009, que é a alternativa incorreta. Tá? Então, vamos ver todas e aí nós analisamos a incorreta, né? Analisamos as corretas, depois vemos o erro. Tá? E vamos fixando. Por que o professor está lendo, chamando a atenção? Porque eu estou lendo e chamando a atenção dos itens que eu quero que vocês lembrem. As palavras-chave que são importantes. Pessoal, não é a leitura do artigo todo. É a palavra-chave que deixa a questão errada que eu quero que vocês memorizem. Tá bom? Nós estamos indo para o 10. O 10 exige muita atenção. Tá bom? Vamos lá, então. Letra A. Então, a letra A está certa. Ó. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro de classe impõem a cada um dos integrantes conduta moral e profissional irrepreensível. Não tem nem o que discutir desse artigo aqui. Letra C. O policial militar na reserva remunerada, quando convocado, os policiais militares da reserva remunerada, quando convocados, ficam proibidos de tratar nas organizações policiais militares e nas repartições públicas civis do interesse de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza. É o policial militar que foi para a reserva, foi convocado para o serviço ativo, ele não pode discutir questões da empresa dentro de uma organização, seja ela militar ou seja ela civil. Certo? Letra D, correta também, ó. Os policiais militares da ativa podem exercer diretamente a gestão dos seus bens, desde que não infrinjam o disposto na legislação. Pessoal, essa questão já caiu em outros concursos, tá? Tem que saber disso. Agora, o que está errado aqui, ó? A letra B. A letra B, esse sem ressalva é perigoso, tá? Porque lá a redação do artigo fala ressalvado, tá? Então, ó, eu vou fazer a leitura e a interpretação dessa questão, ó. Ao policial militar da ativa, sem ressalva, não, tem uma ressalva, tá? Então o erro está aqui. É vedado comerciar e tomar administração ou gerência da sociedade e dela ser sócio ou participar? Perfeito. Tirando esse sem ressalva, tá certo. Agora existe a ressalva. Ressalvado o quê? Podem exercer a gestão dos seus próprios bens, que é o que está escrito aqui na letra D. Tá? Então o erro está ali, ó, sem ressalva. Tá? É ressalvados. Tá? Ressalvada a gestão dos seus próprios bens. É isso que diz o artigo lá. Tá bom? Então eu fiz questão de trazer a literalidade do artigo, porque a gente precisa memorizar a literalidade. Tá bom? Nós não estamos estudando por resumo. A gente está estudando a literalidade das questões para tirar o 10. E o 10 exige atenção às vírgulas. Tá bom? Vocês vão tirar as 8 questões, depois vão dizer, professor, acertei as 8 questões. Tá? Eu já tive alunos acertando 8 questões, gabaritando questões em vários concursos. Tá? E vai ser vocês também. Tá? Então, isso exige mais trabalho? Exige. Mas a gente vai para o 10. Tá? Então, bora. Questão número 10 para fazer o intervalinho agora.
Questão de soldado 2010, assinale a opção correta. Então, nós analisamos a correta e depois vemos por que nós erramos. Por que tem alternativas erradas. O gabarito correto é a letra D. São manifestações essenciais do valor policial militar, entre outras, né, que o artigo lá fala várias, o sentimento de servir à comunidade, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever do policial militar, e pelo integral devotamento à manutenção da ordem pública, mesmo com risco da própria vida. É o inciso 1 do artigo 28. Agora vamos ver os erros. Letra A. O sentimento do dever e do decoro da classe impõe a cada um dos integrantes da Polícia Militar conduta moral e profissional irrepreensível. Que perfeito. Devendo ser justo e parcial no julgamento dos atos e apreciação do mérito dos seus subordinados. Justo e imparcial. Tá? Então o erro está aí. Letra C agora. Pessoal, imagina o seguinte, eu fico pensando o seguinte, imagina um cara que está aí há um ano estudando, né? Eu já peguei alunos com mais de um ano fazendo isso, tá? Estudando, lendo, mas não se atenta aos detalhes. Vocês, pessoal, em um mês, conseguem tirar uma nota melhor que essa pessoa. Tá? Pode ter certeza. Tá? Se a pessoa está um ano não estudando correto, ele ficou um ano perdendo o tempo devido. Tá? Por quê? Porque ele não vai chegar na hora da prova e vai lembrar que é imparcial lá, que está escrito no estatuto. Tem que saber o detalhe. Tá bom? Respira fundo aí e vamos para a letra C. Ao policial militar da ativa é facultado comerciar e tomar parte na administração e gerência de sociedades ou dela ser titular ou participar, exceto como acionista cotista de sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada. Só tem um erro, que é vedado. É vedado ao policial militar comerciar e tomar parte. O que ele pode? Ele pode ser acionista ou cotista. Já expliquei isso na aula, né, para vocês. Mas ele não pode comerciar e tomar parte na administração ou gerência da sociedade, ou dela ser sócio ou participar, exceto, né, na qualidade de acionista ou cotista. Letra D. É facultado o uso por parte de uma organização civil de designação que possa sugerir a vinculação da PM. A partir de agora é Temes Polícia Militar de Santa Catarina. Né? Ó, é facultado o uso por parte de uma organização civil de designação que possa sugerir a vinculação à Polícia Militar. A partir de agora é Temes Polícia Militar. Pode isso, Arnaldo? Não, é vedado. Tá? Então, é vedado o uso por parte de uma organização civil de designação que possa sugerir a vinculação à PM. Ok? Então, não pode fazer esse uso. Certo, pessoal? Nós vamos encerrar esse bloco com 10 questões e continuamos na sequência.